live do Mago, todos os dias, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, aqui no canal do Mago das Opções. Do plano fiscal, a Fazenda vai atuar no sentido de, em cima de sonegação e taxas, e de sonegação de impostos e taxar apostas eletrônicas. Combate à elisão fiscal de multinacionais, esquema de ter braços em paraísos fiscais, de ter operações exteriores que faturam em outros países. Isso tudo tem uma forma das empresas pagarem menos impostos, que são zonas cinzentas aí entre as diferentes formas fiscais, né, modelos fiscais entre os diferentes países que abrem essas possibilidades, certo? Não tem ninguém sonegando só, principalmente nessa área da elisão fiscal das multinacionais, está sonegando. Ele está se aproveitando das diferentes legislações, tá? E parece que o Estado vai fechar o cerco, vai criar algumas regras, alguma coisa aí que vai fechar o cerco nisso. O caso, né, por exemplo, emblemático da Vale, que tem uma empresa no Canadá e aí a sede era um paraíso fiscal e consegue pagar menos impostos por isso. Petrobras, com operações no exterior, também podem ser impactadas, então, em suas receitas por esse tipo de coisa, ou então nas suas despesas, né? Por esse tipo de coisa. Então vamos ficar de olho nisso, tá? Questões também de impostos, CSLL, né? Grandes empresas podem ser pegas nesse negócio, tá? Ou impactadas por esse cerco maior feito pelo Banco Central, pela Fazenda, né? Pela Receita. E a gente tem que ficar ligado nisso. O Simples me parece que não muda, pelas informações que a gente tem atual, e o texto da nova arcabouço fiscal sai na quinta-feira e a gente vai se debruçar sobre os detalhes para entender melhor tudo isso, tá, pessoal? Mas o que é importante aqui? O que a gente tem que deixar claro aqui? A gente tem que deixar claro que a ideia do governo para fechar o compromisso fiscal que ele diz ter, toda a boa vontade mostrada pela Fazenda, toda a projeção feita pela Fazenda naqueles slides, né, sobre o novo arcabouço fiscal, para que aquilo dê certo, para que a gente tenha déficit zero em 2024, ele cumpra com as expectativas dele, cumpra com os números que ele apresentou, a gente vai precisar de incremento de receita. E está aqui, esse é o movimento do governo para incrementar receitas. Certo? Então, há um descrédito do mercado quanto aos números apresentados, não quanto à boa intenção. E coisas desse tipo, um bom trabalho desse tipo, que a gente nunca viu acontecer de fato no passado, ou então viu esse tipo de coisa ser botada em prática e dar certo, né? Mexer com multinacionais, mexer com esse tipo de coisa, normalmente não aumentou, não incrementou as receitas do Estado, mas há uma boa intenção e a gente vai analisar de perto para ver se esse tipo de coisa aí impacta positivamente aí as expectativas quanto às receitas, geração de receita do Estado. Segue a rixa Lira-Pacheco. O governo estuda aí um aglomerado de MPs, né, para não ficar muito à mercê desse embate, né, dessa bola quadrada entre o Lira e o Pacheco, que não chega a um acordo aí quanto à votação das MPs, do rito de votação do MP. E o governo, a Câmara não trabalha essa semana, tá? A Câmara não vota nada, o Senado não trabalha essa semana, Semana Santa aí, né, praticamente. É uma novidade aí, né? A Câmara do Brasil não trabalhando, então, nunca tinha visto isso. Contei ironia. 38% de aprovação do governo, tá? São números em linha, acho que varia um pouco. Lula 1 teve um pouco mais, Lula 2 um pouco menos, e assim vai. Ou Dilma um pouco menos, um pouco mais, comparando, né?
E as desaprovações que não aprovam também, tudo muito em linha nas primeiras pesquisas. A gente vai acompanhar essas pesquisas mais de perto. Me parece que a mudança geral, tá? Eu acho que isso tem que ficar na nossa cabeça, é que o eleitorado, ele não é mais tão leniente, tá? E se houver deterioração da aprovação, parece que o eleitorado está mais voltado a apertar um botão do pânico do que ser leniente. Ele está mais apto a apertar o botão do pânico. Se não for como a gente combinou, a gente vai pressionar pesado, né? Então, parece uma mudança aí da dinâmica política brasileira nesse sentido em relação ao eleitorado, tá, pessoal? A ver, né, num cenário mais deteriorado aí para aprovação do governo. Quanto à atividade e inflação, né, no Brasil, a inflação de março 0,80 é a nossa expectativa, deve sair os números aí nos próximos dias. O Focus aposta aí 0,77, né, de fevereiro, março. Inflação para abril, me desculpa, a gente já está falando. A inflação para abril 0,80, o Focus fala em 0,77. Uma coisa que chamou a nossa atenção foi o índice de confiança do empresariado no agregado. Ele subiu, tá? 2,2%, ou pontos base, ou 220 pontos base. O que isso trouxe? A própria formação ali, né? Porque como é do empresariado, então tem o comércio, tem a indústria, né? Tem alguns diferentes, né? O produtor e tal. O agregado disso está mostrando, pessoal, que há uma confiança para o segundo semestre mais forte do que o esperado. Ele está confiante para o segundo semestre, sendo que a gente já está no meio do trimestre, né, no meio do semestre atual, do primeiro trimestre. Então, essa confiança está mostrando uma confiança para o futuro, para o segundo semestre, que não era muito certa, né? A gente até esperava a PIB diminuindo no segundo semestre, depois de uma puxada no primeiro trimestre, a ver no segundo trimestre, né, um carrego aí desse PIB mais forte no primeiro trimestre do ano, que vai delinear todo o crescimento do ano. Isso vem para corroborar, tá? Aumenta um pouco, gera uma expectativa melhor aí para o PIB do ano, né? Não que a gente mudou o nosso call, nosso número, mas corrobora a nossa expectativa. A nossa expectativa é de PIB de 1,2, crescendo 1,2 para 2023. Você acaba de assistir um corte do Mago das Opções. Se quiser acompanhar na íntegra todas as nossas estratégias de operações com opções, estamos todos os dias às 11 da manhã ao vivo no YouTube. Então se inscreva no nosso canal e ative as notificações.